Existem segredos enterrados tão fundo em certos cantos esquecidos do nosso Brasil que o simples ato de desenterrá-los pode custar a sanidade. E se eu te dissesse que, em algumas comunidades, a fé cega não olha para o céu em busca de anjos, mas para o abismo cósmico, esperando por deuses famintos? Meu nome é Helena, e minha busca por um recomeço me levou para o lugar que, ironicamente, selaria meu fim. Ou talvez, um novo e terrível começo. Eu era uma fotógrafa documental cansada da selva de pedra de São Paulo e encontrei um anúncio de uma vaga para dar aulas de artes numa escolinha em Vale Sereno, um vilarejo aninhado no interior do Brasil tão isolado que parecia esquecido no mapa. As fotos mostravam uma igrejinha pitoresca, casas coloridas e uma natureza exuberante. Paz era o que eu buscava, ingenuidade a minha. Vale Sereno me recebeu com um silêncio que, a princípio, interpretei como tranquilidade. Os moradores eram peculiares. Sorrisos largos demais, olhares que demoravam um instante a mais do que o normal para desviar. Havia uma cordialidade quase ensaiada, um esforço para parecerem comuns que acabava soando estranho. Atribuí isso ao isolamento, ao ritmo diferente da vida longe da metrópole. A escola era pequena, as crianças curiosas, e por um tempo, acreditei ter encontrado meu lugar. O primeiro sinal de que algo não ia bem surgiu com os desenhos dos meus alunos. Pedi que retratassem suas famílias, suas casas, o que mais gostavam em Vale Sereno. Em meio a casinhas tortas e bonecos de palito, um símbolo começou a se repetir. Uma espécie de espiral quebrada com múltiplos ângulos agudos, quase como um olho estilizado ou uma galáxia em colapso. Aparecia no canto das folhas, no sol que desenhavam, às vezes até como a pupila nos olhos dos seus bonecos. Perguntei o que era. É o guardião, respondiam em uníssono, com uma seriedade que não condizia com suas idades. Comecei a ver o símbolo fora da escola, entalhado discretamente no banco da praça, pintado com uma tinta desbotada no muro do armazém, na forma como as pedras eram arranjadas na beira do riacho. Parecia onipresente, mas sutil, como se apenas aqueles que sabiam de sua existência pudessem realmente enxergá-lo. A curiosidade, essa velha inimiga da paz, começou a me cutucar. Outra coisa estranha era o Festival da Colheita Silenciosa, um evento anual que, segundo os locais, celebrava a dádiva da terra. Mas não havia música alta, nem danças efusivas. Era um ajuntamento solene na praça principal ao anoitecer. As pessoas se reuniam em círculos concêntricos, segurando pequenas tigelas de barro contendo algo que não consegui identificar à distância. Murmuravam em conjunto, um som baixo e gutural, uma melodia dissonante que causava um desconforto físico, como se vibrasse nos ossos. Nenhum instrumento, apenas aquelas vozes em uma cadência que parecia antiga, alienígena. Eu tentei fotografar, mas minha câmera apresentou uma falha inexplicável, e os moradores, com seus sorrisos fixos, gentilmente me disseram que o guardião não gosta de ser registrado. A comida local também tinha suas particularidades. Havia um tipo de pão escuro feito com um grão que eu não conhecia, e um chá de ervas com um gosto terroso e um leve efeito entorpecente. Eram oferecidos com insistência, como parte essencial da hospitalidade de Vale Sereno. Recusei algumas vezes e percebi os olhares se tornando menos amigáveis, a cordialidade vacilando por um instante. Minha pequena casa alugada ficava um pouco afastada do centro do vilarejo, perto de uma mata densa. À noite, os sons eram diferentes. Não os grilos e corujas habituais do interior. Eram estalos secos, como galhos se partindo sob um peso enorme, e um tipo de sussurro polifônico que parecia vir de todas as direções e de lugar nenhum ao mesmo tempo. As sombras das árvores projetadas pela lua em minha janela pareciam se contorcer, assumindo formas que lembravam aquele maldito símbolo espiralado. O sono tornou-se um refúgio escasso. A paranoia, aquela companheira fiel do medo, começou a fincar suas garras em mim.
Eu me sentia observada constantemente. Os sorrisos dos moradores agora pareciam máscaras mal ajustadas, escondendo algo que eu não queria descobrir. Comecei a documentar o símbolo em segredo, tirando fotos rápidas com o celular, fazendo esboços em meu caderno. Quanto mais eu procurava, mais ele aparecia, e mais eu sentia que Vale Sereno não era um lugar de paz, mas uma armadilha cuidadosamente montada. A terra ali não dava apenas frutos, ela cobrava um preço, e eu estava começando a entender que o Guardião era muito mais do que uma lenda local. Era uma presença, e estava faminto. A sensação de ser uma presa acuada se tornou minha sombra em Vale Sereno. Meus alunos, antes fontes de uma alegria ingênua, agora me encaravam com aqueles olhos que pareciam refletir o conhecimento de algo antigo e terrível. Seus desenhos se tornaram mais ousados, o símbolo do guardião dominando as páginas, às vezes retratado como uma forma colossal, pairando sobre o vilarejo, com tentáculos ou apêndices que se enterravam nas casas, na terra, nas pessoas. A diretora da escola, Dona Margarida, uma senhora de semblante habitualmente severo, mas que até então me tratara com correção, chamou-me para uma conversa. Sua sala parecia mais escura, o ar mais pesado. Sobre sua mesa, uma pequena estatueta de argila, rudimentar, mas inconfundivelmente moldada na forma do símbolo espiralado. Ela me disse, com uma voz calma que contrastava com a intensidade do seu olhar, que minha curiosidade excessiva estava perturbando a harmonia da comunidade. Falou sobre a importância de aceitar os dons do vale e de não questionar as tradições ancestrais. Não era um conselho, era um aviso. Naquela noite ousei me aventurar pela mata próxima à minha casa. Os sussurros polifônicos estavam mais altos, quase chamando. Com uma lanterna fraca e o coração martelando, segui uma trilha quase invisível que parecia se formar à medida que eu avançava, como se a própria floresta me guiasse. A vegetação era estranha. Árvores com cascas que pareciam ter rostos contorcidos em agonia silenciosa. Fungos bioluminescentes que pulsavam em tons doentios de verde e roxo, emitindo um odor adocicado e enjoativo. A trilha me levou a uma clareira, e o que vi ali congelou meu sangue. No centro, um monólito de pedra escura, coberto de musgo e dos símbolos espiralados, pulsava com uma luz interna fraca e intermitente. Ao redor dele, em círculo, estavam os moradores de Vale Sereno. Não todos, mas um grupo considerável, incluindo Dona Margarida e alguns pais dos meus alunos. Estavam imóveis, de olhos vidrados e voltados para o alto, para um ponto no céu, onde as estrelas pareciam se contorcer, formando um padrão que ecoava o símbolo no monólito. O murmúrio gutural que eu ouvira no festival era agora um cântico ressonante, palavras numa língua que não era humana, invocando algo que meu cérebro se recusava a processar. Não havia fogo, nem sacrifícios no sentido tradicional. O horror era mais sutil, mais cósmico. À medida que cantavam, o ar ao redor do monólito começou a ondular, como o calor subindo do asfalto, mas era uma distorção fria que repuxava a luz da lua. Pequenos objetos, pedras, galhos, até mesmo insetos que voavam próximos, eram lentamente puxados em direção à pedra, como se ela possuísse uma gravidade própria. E então, vi. Das mãos dos cultistas, pequenas porções de uma substância escura, quase líquida, pareciam escorrer e se agregar no solo, formando mais daqueles símbolos. Era como se eles estivessem alimentando o monólito, ou melhor, o que quer que ele representasse. De repente, um silêncio absoluto caiu sobre a clareira. Todos os cultistas viraram a cabeça em minha direção, simultaneamente como marionetes controladas por um único fio. Seus rostos estavam vazios de expressão, mas seus olhos brilhavam com a mesma luz doentia dos fungos da floresta, refletindo as estrelas distorcidas. Não havia para onde correr. Não me lembro exatamente como saí dali. Há flashes em minha memória. O toque gelado de mãos em meus braços, o gosto terroso do chá sendo forçado goela abaixo,
A sensação de minha mente se desfazendo, as bordas da realidade se esgarçando. Lembro-me de ver o símbolo espiralado em todos os lugares, pulsando, crescendo, até preencher toda a minha visão. Acordei no meu quarto dias depois, segundo o calendário. O sol entrava pela janela, o vilarejo parecia normal lá fora, mas eu não era mais a mesma. Havia um zumbido constante em meus ouvidos, a melodia alienígena do culto ecoando em minha mente. E o símbolo, eu o via quando fechava os olhos. Às vezes, quando me olhava no espelho por um instante fugaz, parecia que minha pupila assumia aquela forma espiralada. Consegui ir embora de Vale Sereno. Ninguém me impediu. Na verdade, me olhavam com uma espécie de compaixão vazia, como se eu fosse uma causa perdida. Alguém que viu demais, mas que já não representava ameaça. Carreguei comigo alguns dos meus esboços, as fotos tremidas, provas de uma loucura que ninguém acreditaria. Hoje, vivo numa cidade grande novamente, cercada por milhões, mas a solidão nunca foi tão palpável. O guardião de Vale Sereno, ou a entidade cósmica que ele representa, não é uma lenda. É uma força da natureza, uma constante no universo, tão real quanto a gravidade ou o tempo. E seu culto secreto continua lá, alimentando-o, esperando. Às vezes, quando olho para o céu noturno, vejo as estrelas piscarem de um jeito estranho, e sei que o abismo também olha de volta. E ele se lembra de mim. O pesadelo nunca termina. Ele apenas muda de endereço. A história de Helena é um lembrete frio de que nem toda busca por paz leva à tranquilidade. Às vezes, ao tentar fugir dos nossos demônios internos, encontramos horrores cósmicos muito mais antigos e famintos. Vale Sereno continua lá, um ponto esquecido no mapa, guardando seu segredo sob um véu de normalidade. Se este mergulho nas profundezas do desconhecido te perturbou, se a ideia de cultos secretos e entidades que espreitam além da nossa compreensão te causam um arrepio, deixe seu like para que esta história continue a assombrar outras mentes. E inscreva-se no canal, pois o poço do horror é fundo e há muitas outras verdades terríveis esperando para serem reveladas nas sombras. Quem sabe o que realmente acontece naquelas cidadezinhas pacatas do interior? Ou quais segredos ancestrais as noites estreladas guardam? Compartilhe suas teorias ou seus próprios medos existenciais nos comentários. Afinal, o horror adora companhia.